Oi, amiga, aproveita que é 11h11 e faz um pedido. Pronto? Agora bora pro áudio. Amiga, esses dias eu li uma frase que grudou na minha mente de um jeito que eu não consegui desviar o olhar mais. E a frase era assim: você se tornou alguém que protegeria você criança. E esse foi o movimento mais poderoso que você fez. Quando eu li isso, um filme passou na minha cabeça. E eu senti um aperto tão grande no peito, misturado com um alívio esquisito, que eu soube na hora que essa precisava ser nossa conversa de hoje. Pra gente entender o tamanho do movimento que você fez, a gente precisa voltar no começo do livro da sua vida. Feche os olhos por um segundo e tenta lembrar de verdade como era sua casa quando você tinha 7, 8, 9 anos. Qual era o cheiro dela? O cheiro do bolo da tarde, um cheiro da terra molhada no quintal, ou o cheiro do amaciante das suas roupas que sua mãe dobrava? E como era você? O que aquela menininha de franja ou de cabelo cacheado ou de Maria Chiquinha gostava de fazer? Do que ela brincava quando ninguém estava olhando? Qual era o desenho favorito dela na TV? Mas mais do que as brincadeiras, tenta lembrar do que ela tinha medo. Talvez ela tivesse medo do escuro, talvez ela tivesse medo do barulho dos trovões lá fora. Mas muitas vezes os medos daquela criança não eram monstros debaixo da cama, eram medos reais. Medo de o clima em casa ficar pesado de repente, medo dos gritos da sala ao lado, medo de não ser boa o suficiente para os pais, medo de ser rejeitada na escola, de ficar sozinha no recreio, de não se encaixar em lugar nenhum. Aquela menininha, ela era tão pequena, o mundo parecia tão gigantesco, tão barulhento e às vezes tão assustador para ela. E ela não tinha as ferramentas que você tem hoje para entender o que estava acontecendo. Ela só sentia. Ela absorvia a atenção do ambiente como uma esponja e ela achava que a culpa de tudo que dava errado ao redor era dela. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo agora e entrar no quarto daquela menininha no dia que ela estava mais triste ou assustada, o que você veria? Ela estaria encolhida no canto, estaria chorando baixinho para ninguém ouvir, ela estaria tentando ser invisível para não incomodar os adultos. Guarda essa mensagem na sua mente e a gente vai precisar dela daqui a pouco, tá? A gente cresce, o tempo passa num piscar de olhos e de repente a gente vira adulta. A gente começa a pagar contas, trabalhar, lidar com relacionamentos, com decepções, com a rotina maçante. Mas o que a gente não percebe é que a maioria das nossas escolhas na vida adulta são tentativas de cumprir promessas silenciosas que a gente fez para aquela criança lá atrás. Quer um exemplo? Se aquela menininha passou muita necessidade ou sentiu que a estabilidade da família dela estava sempre por um fio, hoje como adulta você provavelmente é aquela pessoa que trabalha de forma incansável, que tem pavor de ficar sem dinheiro, que planeja tudo milimetricamente porque seu cérebro aprendeu que insegurança é perigoso demais para se viver de novo. Se aquela menininha foi muito criticada, se ela sentia que só recebia amor quando tirava notas excelentes ou quando era a garota boazinha que não dava trabalho, hoje você provavelmente é a mulher que sofre com perfeccionismo crônico. Aquela que não consegue dizer não para ninguém, que se desdobra em 10 para agradar todo mundo, que se sente culpada por descansar, porque lá no fundo a sua criança ainda acha que o seu valor depende do quanto você produz e do quanto você a agrada. E se aquela menininha se sentiu sozinha, abandonada ou incompreendida, hoje você pode ser aquela pessoa que tem uma barreira enorme ao redor do coração, que não deixa ninguém chegar perto demais porque tem pavor de ser rejeitado de novo. Ou pelo contrário, você se tornou aquela pessoa que tolera migalhas em relacionamentos porque qualquer presença morna parece melhor do que o frio daquela solidão da infância. Nós passamos anos e anos da nossa vida sendo guiadas pelas feridas daquela criança. A gente acha que está no controle, mas na verdade quem está dirigindo o carro da nossa vida é a nossa versão de 8 anos que ainda está assustada e tentando se defender do mundo. E aí a gente cansa. Meu Deus, como a gente cansa. Chega uma fase da vida, geralmente ali na casa dos 30 e poucos anos, em que o cansaço mental acumula de um jeito que o sono não consegue curar. É um misto de sobrecarga com uma sensação de vazio. A gente olha para o espelho e pensa: eu fiz tudo o que me disseram para fazer. Eu estudei, eu trabalhei, eu tentei ser forte, eu cuidei dos outros. Mas por que eu me sinto tão exausta? Por que parece que eu estou sempre correndo atrás de um vento que eu nunca consigo alcançar? E a resposta é simples, mas dói. Você passou tempo demais tentando proteger todo mundo, menos a si mesma.
Você tentou proteger a imagem que os outros têm de você, tentou proteger o humor das pessoas ao seu redor, pisando em ovos para não gerar conflito, tentou proteger os sonhos que seus pais tinham para você, mesmo que esses sonhos estivessem sufocando a sua verdadeira identidade. E enquanto você corria de um lado para o outro tentando salvar o mundo, aquela menininha lá atrás continuava esquecida no canto do quarto, esperando um dia em que você finalmente olharia para ela e diria: pronto, agora eu tô aqui, você não precisa mais ter medo. Mas aí o milagre acontece, e ele não acontece com fogos de artifício ou com grandes eventos. Ele acontece no silêncio de uma terça-feira comum ou de uma noite de insônia. Acontece no dia que você decide colocar um limite, no dia que você diz o seu primeiro não bem falado e bem sustentado, sem carregar aquela tonelada de culpa nas costas. Acontece quando você escolhe a sua paz de espírito, em vez de escolher agradar quem nunca vai estar satisfeito com o que você faz. Quando você se afasta de ambientes e de pessoas que te fazem se sentir pequena do mesmo jeito que você se sentia quando era criança. Esse é o dia do resgate. Eu quero que você faça um exercício mental comigo agora. Lembra daquela imagem da sua infância que eu pedi para você guardar no começo do episódio? Aquela menininha triste, assustada ou incompreendida no canto do quarto? Eu quero que você, com a idade que tem hoje, com o corpo que tem hoje, com a força que tem hoje, entre naquele quarto. Imagine-se abrindo aquela porta devagar. A sua versão criança olha para cima com os olhos cheios de lágrima ou de incerteza. Ela não sabe quem é você a princípio, mas você se aproxima de mansinho, você se ajoelha na altura dela, você olha ela nos olhos e você diz: calma, eu vim do futuro para te buscar. E eu quero te dizer que a gente sobreviveu. Eu sei que agora tá doendo, eu sei que parece que ninguém te entende. Eu sei que o mundo é assustador demais, mas olha para mim. Eu cresci, eu fiquei forte, eu aprendi a me defender. E eu prometo para você com toda a minha alma que a partir de hoje ninguém mais vai te machucar, sem passar por mim primeiro. Você abraça aquela menininha, um abraço apertado daqueles que encaixam e curam fraturas antigas. E você sente ela derretendo no seu peito, soltando aquele ar que ela estava segurando há 20, 30 anos. Ela finalmente pode relaxar porque o adulto da vida dela chegou. E esse adulto é você. Mas o que significa isso no dia a dia, na vida real? Como a gente protege a nossa criança no meio da corrida dos boletos e do trabalho? Significa, primeiro, parar de se cobrar uma perfeição que não existe. Quando você erra, em vez de se chicotear mentalmente com pensamentos cruéis, você se acolhe. Você fala consigo mesma com a mesma doçura que falaria com uma criança de 7 anos que acabou de derrubar um copo de leite no chão. Você não gritaria com ela, gritaria? Então por que você grita com você mesma na sua cabeça? Significa colocar limites firmes nas pessoas. Significa olhar para alguém que está tentando te diminuir ou abusar da sua boa vontade e dizer com calma e firmeza: até aqui você vai, daqui você não passa. É você ser a leoa que defende o seu próprio território. Significa resgatar as coisas simples que te faziam sorrir. Quando foi a última vez que você comeu uma besteira só pelo prazer de comer? Ou que você correu na chuva, ou que você comprou um brinquedo, um caderno bonito, ou fez um desenho sem nenhuma utilidade prática só porque era divertido. A sua criança precisa brincar. Ela precisa de momentos onde o foco não é produzir, mas sim experimentar o prazer de estar viva. E significa, acima de tudo, fazer as pazes com a sua história. Entender que os seus pais ou as pessoas que te criaram eram apenas humanos falhos. Eles tinham as próprias dores, as próprias crianças feridas dentro deles, e muitas vezes eles deram apenas o que tinham para dar, mesmo que tenha sido pouco. Quando você se torna a sua própria protetora, você deixa de exigir do mundo o amor e a proteção que só você pode se dar. Olha para trás por um instante. Olha para tudo que você passou. As noites de choro silencioso no travesseiro, os dias que você achou que não ia aguentar e mesmo assim acordou no dia seguinte e continuou caminhando, as decepções amorosas que pareciam o fim do mundo, as crises profissionais que te tiraram o sono. Você conseguiu. Você atravessou todas as tempestades. Hoje, quando você se olha no espelho, talvez você veja olheiras, talvez veja algumas linhas de expressão, talvez veja o cansaço de uma semana difícil. Mas eu preciso que você veja além disso.
Eu preciso que você veja a heroína da sua própria história. Você se tornou a pessoa que o seu passado precisava. E de verdade, não existe sucesso profissional, não existe conta bancária cheia, não existe aprovação social no mundo que se compare ao poder desse movimento. Você se salvou. Dá um abraço em você mesma agora, cruza os braços no peito, aperta um pouquinho, sente seu coração batendo. Aquele coraçãozinho que começou a bater lá atrás na sua infância e que continua firme aqui, pulsando cheio de vida, cheio de possibilidades. Você está segura agora. A tempestade passou e você está no comando. Obrigada por dividir esse momento de cura comigo hoje. E se esse episódio mexeu com você, deixe um comentário aqui embaixo me contando qual era o seu maior sonho da sua versão criança, que eu vou amar ler e me conectar ainda mais com a sua história, tá? Um beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo 11/11. Tchau!